Muito bem, senhoras e senhores, meio-dia e 43, vamos agora, atenção, atenção, você que estava aguardando, acabaram de chegar aqui nos nossos estúdios, os advogados, o Dr. Paulo e o Dr. Leandro. Vamos já receber o boa tarde, Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes, né? Uma grande satisfação poder estar aqui novamente e fazer esse programa. Muito bem, vamos já receber também aqui o boa tarde do Dr. Leandro. Dr. Leandro, seja bem-vindo, tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bom, Oliveira, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Bacana, vamos lá, vamos já com as perguntas. Atenção, atenção, a gente já vem chegando aqui as perguntas para os advogados. Fique atento porque a dúvida que é de um ouvinte pode ser a dúvida também sua aí. E pode mandar a sua pergunta, gente, porque aqui a gente não coloca o seu nome, né? A gente não fala o nome, só coloca aí a sua dúvida, tá? Por exemplo, esse aqui, doutor Paulo, esse ouvinte está com a dúvida: estou com 69 anos de idade, paguei só 9 anos de INSS, agora estou fazendo o tratamento de um câncer na garganta. Posso me aposentar? Bom, boa pergunta essa questão, Oliveira, porque a gente vê com 69 anos de idade, a pessoa já poderia até estar recebendo um benefício assistencial ao idoso, caso não consiga se aposentar. Mas, como não está recebendo, provavelmente deve ser porque a questão da renda familiar, né? Que não permite ela receber o benefício ao idoso. Todo mundo que tem 65 anos de idade, caso não consiga se aposentar, pode tentar um benefício assistencial ao idoso. A única questão é que vai ser analisada a renda familiar. O critério de renda familiar pode ser que a pessoa não consiga ser aprovada por causa do quê? Só tem direito a esse benefício as pessoas de baixa renda, né? Então, o que é baixa renda? O critério que a lei estabelece é em relação à renda per capita, a renda por cada membro da família. Então, pega a renda total dos membros do grupo familiar e divide entre si. Não pode superar 1/4 do salário mínimo. Então, muita gente, às vezes, não consegue se aposentar e nem receber o benefício, porque não tem tempo e também não passa pelo critério de renda. Isso, infelizmente, é a realidade, né? O que a gente pode orientar no caso da ouvinte, caso ela não consiga um benefício assistencial? Com 69 anos de idade, a pessoa podia tentar viabilizar o quê? Uma aposentadoria rural mista, que é o quê? Quando você tem tempo urbano e trabalhou em atividade rural, desde que comprove 180 meses de contribuição, né? Contribuição que significa o quê? Somar o tempo rural com o urbano, tem que dar pelo menos 180 meses, você poderia tentar uma aposentadoria rural mista. Se a pessoa não trabalhou rural, só tem esses recolhimentos, o que a gente podia sugerir aqui? Tem que analisar o seguinte: para poder pedir uma invalidez, um auxílio-doença, você tem que ter 12 meses de recolhimento, 12 meses de carência, né? Então, se eventualmente o ouvinte aí tem 12 meses de contribuição até hoje, ele está na condição de segurado, ele pode pedir um auxílio-doença. Se ele não tem 12 meses, o que a gente sempre fala quando a questão de doença? O fato de eu ter uma doença hoje me impede de passar a recolher a partir de agora? Não impede. O que vai ser observado é o seguinte: eu não posso me filiar ao INSS com a doença incapacitante. É isso que eu não posso. Então, às vezes a pessoa tem lá um câncer de garganta, mas naquele momento não está incapacitado, então nem por isso vai ter impedido de lá na frente receber um auxílio-doença por conta desse câncer. O que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte: existem doenças que você não é obrigado a cumprir carência de 12 meses. O câncer é um desses. Câncer, cardiopatia, doença do fígado, né, AIDS. Então, essas doenças você não precisa ter 12 meses de carência para poder pedir um auxílio-doença. Você só não pode se filiar ao INSS já portador da doença incapacitante. Às vezes você tem a doença, mas ela não está incapacitante naquele momento, então não tem problema nenhum, tá? Se você tem um problema de saúde desses aí e quer passar a recolher, para você ter direito ao benefício é só isso, você não pode estar incapacitado naquele momento. Caso contrário, se você lá na frente vier a constatar, a ter esse problema, no caso do câncer não precisa ter 12 meses de recolhimento. Então, lá daqui a 5, 6 meses o problema piorou, pode pedir um auxílio-doença que o INSS vai ser obrigado a dar, desde que ele constate que você não era incapacitado na data que você se filiou ao sistema. Doutor Leandro, está chegando aqui uma pergunta bastante curiosa. A pessoa está dizendo o seguinte: resolvi participar do futebol promovido pela firma,
Ocorre, doutor Leandro, que durante o jogo, o meu chefe de setor me deu um carrinho por trás e me quebrou. Agora talvez eu tenha que fazer uma cirurgia no joelho. Nesse caso, doutor Leandro, eu tenho alguma estabilidade? Está perguntando aqui. Então, Oliveira, como foi um jogo de futebol promovido pela firma, segundo o nosso ouvinte aqui, é fora do ambiente de trabalho, né? Então, esse acidente que ocorreu aí, que ele vai ter que fazer uma cirurgia, muitas vezes ele vai ter que ficar afastado, né? Pode vir a ficar afastado mais de 15 dias. Ele possa, dependendo da situação dele, até um benefício previdenciário é cabível, né? Ou um auxílio-doença, ou um auxílio-acidente, dependendo se ficou sequela, se não ficou, né? Mas, de qualquer forma, ele não vai ter direito à estabilidade porque não foi acidente de trabalho, né? Foi um acidente que ocorreu fora do ambiente do próprio trabalho. Então, ele não vai ter direito à estabilidade. Olha aí, gente. Doutor Paulo, mais uma dúvida chegando aqui. Entrei com pedido de aposentadoria rural e o INSS negou, dizendo que eu tenho um veículo automotor no nome. Isso quer dizer que eu não tenho direito à aposentadoria rural, doutor Paulo? Olha, Oliveira, a gente vê cada coisa, né? Decisão das mais... Esse que a pessoa tem um veículo no nome. Na verdade, o que acontece? Para você ter direito à aposentadoria rural, às vezes a pessoa é assim, tem lá o seu sítio, né? Tem trator. O fato de nós temos que analisar, hoje nós estamos em 2021, né? Não vamos analisar as coisas de 50 anos atrás, que só o cavalo servia de arado, né? Então hoje, em 2021, é perfeitamente admissível a pessoa ter lá trator, colheitadeira, caminhão, e nem por isso vai perder a qualidade de trabalhador rural segurado especial. O que ele não pode? Ele não pode, sim, não pode ter empregados permanentes, tá? Então, que você que é trabalhador rural e quer se aposentar pela modalidade de aposentadoria rural, você não pode ter empregado permanente. Olha você aí, pode ter empregado, sim, eventual. Na safra, né? Pode até registrar como empregado, por 1 mês, 2 meses, né? Então, pode ter até registrado, mas não pode ter empregado permanente. Ter um veículo te impede de ter aposentadoria de jeito nenhum. Né? O que às vezes pode presumir, né? A pessoa tem um veículo de luxo na casa dela, né? Dá a presumir às vezes que a renda dela de rural não é só rural, então pode ter uma outra renda que de origem a ter esse dinheiro para comprar esse carro, né? Então às vezes a pessoa é rural, mas não é exclusivamente rural, tem lá alguma renda de aluguel urbano, tem outras coisas lá que a pessoa tem, né? Até a questão de arrendamento, né? Que arrendamento é uma coisa importante. Quem é rural e quer se aposentar não pode arrendar mais que 50% do lote. Se arrendar 100%, esse não é mais considerado trabalhador rural, tá? Mas ter um veículo de luxo ou veículo qualquer não quer dizer nada. A não ser que comprove que o veículo foi adquirido com recursos de uma renda urbana, né? E daí a pessoa pode ter 2 rendas. Aí não. Mas só o fato de ter o veículo por si só não é motivo para indeferimento. Recomendo o quê? Ou recorrer na via administrativa ou na via judicial, né? Se for esse argumento, dá para rebater. Doutor Leandro, eu sou um motoboy e entrego mercadorias um pouco pesadas. Estou com uma lesão no ombro por causa do peso que levo na moto. Isso gera algum direito trabalhista, doutor Leandro? Pode gerar sim, Oliveira. Se ficou uma sequela no ombro, né, isso aí vai causar uma dificuldade para a pessoa continuar fazendo essa função habitual que ela tem. Isso pode gerar o dever da empresa indenizar, mediante uma pensão, esse funcionário, independentemente se ele conseguir um benefício previdenciário ou não. Essa é uma questão trabalhista, que vai ser feita uma perícia trabalhista, né, num processo, e aí o perito vai constatar se ele tem realmente uma sequela, né, se ela é permanente, né, se ela vai durar a vida inteira dele, nunca vai ser curada, né, e se essa sequela realmente está dificultando, atrapalhando a função habitual que a pessoa faça. Essas sequelas, Oliveira, muitas vezes elas não invalidam a pessoa, né, para qualquer tipo de trabalho. Elas não se tornam pessoas inválidas para trabalhar. Muitas vezes você tem uma sequela, vamos supor assim, você perdeu algum membro, ou você tem um problema na coluna que não pode mais fazer esforço físico. Muitas vezes você consegue fazer uma outra atividade
mas você não consegue fazer a atividade que você vinha fazendo habitualmente, né? Ou se você consegue de uma forma com menos produtividade, né? Com mais dificuldade. Aquilo que você fazia em uma hora, agora você passa a fazer em 3 horas, né? Você demora 3 horas para fazer aquilo que você fazia em 1 hora antigamente. Isso acontece quando isso acontece, essa sequela ela pode gerar tanto na área previdenciária a questão do auxílio acidente, e na área trabalhista isso pode gerar o dever da empresa pagar uma pensão para indenizar esse prejuízo que o funcionário sofreu. Lembrando também, né, Oliveira, que esse prejuízo que a pessoa sofreu tem que ser avaliado com base no próprio histórico laboral dela desde o princípio, né? Porque muitas vezes você tem um problema de saúde, mas que ele se originou lá atrás. Você já, por exemplo, essas questões de carga pesada, né? Lesão no ombro ou na coluna, né? Muitas vezes você já vem fazendo um trabalho pesado lá no seu primeiro emprego. Aí quando você está lá numa idade mais avançada, que o problema se torna insuportável e realmente você tem que parar com aquela atividade, né? Mas aí não é a culpa exclusivamente da última empresa que você trabalhou, mas sim de todo o seu histórico. Essa última empresa que você trabalhou e que foi o momento em que essa lesão se tornou insuportável, digamos assim, né? Ela vai indenizar, ela vai ser responsável na proporção que ela contribuiu para o agravamento. Ela não vai ser responsabilizada por todo o seu histórico, né? Então, por exemplo, o perito vai avaliar isso. Ele vai falar, olha, essa empresa contribuiu 2% para o déficit que você tem aí nessa lesão que você tem nas costas ou no ombro, né? Então, isso vai ser tudo analisado também pela perícia. Olha aí, gente. Doutor Paulo, gente, a pergunta, às vezes as pessoas ficam achando, né, doutor Paulo, poxa, eu vou fazer uma pergunta lá, né, tal, mas faça a pergunta, não fica com a dúvida, né, doutor Paulo? Claro. Não fica com a dúvida. Por exemplo, essa daqui, ó, o INSS, tá perguntando aqui, doutor Paulo, se o INSS paga auxílio funeral no falecimento do segurado. Pois é, na verdade, hoje não paga, né? Faleceu o segurado, infelizmente, são os familiares que têm que arcar, né? Os familiares, os amigos têm que arcar com os custos do funeral, né? No passado, sim, tá, Oliveira? No passado já existiu isso e já foi revogada a lei que autorizava, né? Até alguns institutos de previdência, né? O Paraná Previdência, lá em Londrina, Capismel, tinham a previsão de auxílio funeral, isso, mas já foi extinto já faz quase 30 anos já foi extinto, então isso não existe mais, auxílio funeral. O que acontece é o seguinte, eu não sei como é que funciona aqui em Mauá, mas lá em Londrina mesmo, se a pessoa vier a falecer, o município vai arcar com o funeral, vai arcar assim, é funeral social, né? É a parte social vai arcar com os custos, né? Mas não é o INSS que paga, não, né? A pessoa que não é pobre, ele é enterrado de qualquer forma, vai ser enterrado. Mas ele não é o INSS que paga, não. Eu não sei Mauá, mas Londrina, sim, tem um custo lá social que eles fazem lá um enterro mais simples lá, mas não é o INSS que paga, não. Doutor Paulo, doutor Leandro, está chegando aqui uma pergunta. Boa tarde, Oliveira. Eu tenho uma dúvida. Eu fui diagnosticada com fibromialgia e gostaria de saber se eu tenho direito ao auxílio-doença pelo INSS. Detalhe, estou gestante, então eu nem trabalhar eu posso. É a dúvida. Olha, Oliveira, a fibromialgia não é pelo simples fato de ser portador de fibromialgia que você tem direito ao auxílio-doença, tá? O que o INSS vai analisar, o que a Justiça vai analisar? Essa pessoa está incapacitada para suas atividades habituais por determinados X dias, X meses, né? Então, é isso que vai ser avaliado. A fibromialgia, vou pegar um exemplo, o câncer, por exemplo. O câncer também não é por fato do nome câncer que automaticamente a pessoa vai receber o auxílio-doença. Ela tem que demonstrar que está incapacitada. Então, a fibromialgia é aquela dor que não tem como passar, né? Como passa, né? A pessoa sente dor de manhã, tarde à noite. Meu Deus. Mas a gente tem que deixar claro o seguinte, não podemos iludir o ouvinte, né? Qualquer pessoa que tenha fibromialgia vai conseguir. Não é.
Não é assim. Tem que demonstrar isso por meio de atestado médico, né, que posteriormente vai ser feita uma perícia, constatar que a pessoa está incapacitada, tá? Então, às vezes a pessoa pode até a dor, mas nem por isso necessariamente ela vai conseguir um auxílio-doença. Mas vai ter que ser comprovado, isso caso a caso, comprovado que ela está incapacitada, nem que seja temporário ou parcialmente. Então, é a perícia médica que ela vai ser submetida que vai dizer se naquele momento ela está incapacitada, tá, Oliveira? Então, a fibromialgia por si só não gera direito, tá? Não gera direito ao auxílio-doença. Mas se eventualmente aquela fibromialgia causar uma incapacidade a tal ponto que a pessoa não consiga trabalhar, não consiga fazer suas atividades habituais, e ela pode pedir um auxílio-doença sim. Vai ter que ter atestado médico e fazer uma perícia. Doutor Leandro, quando acontece um acidente de trabalho em que o culpado é a negligência, né, do colega de trabalho da vítima do acidente, nesse caso, a empresa é responsável, doutor Leandro? Sim, a empresa é responsável por quê, Oliveira? Mesmo que a empresa tenha tomado as providências, eventualmente, por exemplo, fornecido equipamento de proteção, realizado o treinamento daqueles funcionários, né? Mas a empresa tem que prezar pela segurança e saúde dos seus funcionários, né? Cabe a ela proteger esses direitos do funcionário no ambiente de trabalho, né? Então, se você tem um colega lá de trabalho, às vezes ele esqueceu uma máquina ligada, ou ele deixou um equipamento fora do lugar, você foi lá, tropeçou naquele equipamento que não era para estar ali, aquele colega de trabalho que é desastrado, que atrapalhou e que causou o acidente, né? Nesse caso, a vítima do acidente não vai processar o seu colega de trabalho, né? Ele tem o direito de acionar a própria empresa, né? Porque a empresa que tem que ter o dever, tem o dever de proteger a saúde e segurança dos seus empregados. Então, a empresa vai ser responsabilizada por esse acidente, ainda que tenha sido motivado por um colega de trabalho que não cumpriu as regras da empresa, né? Que não cumpriu corretamente a sua função. Por que isso? Porque a empresa tem que fiscalizar o tempo inteiro, né, Oliveira? Se um funcionário não está cumprindo corretamente seu papel, a culpada disso, quem tem que fiscalizar isso é a empresa, né? A empresa tem que tomar atitudes, penalizar aquele funcionário, até mesmo tem a opção de dispensá-lo, né? Então, num caso como esse de acidente, a responsabilidade é da empresa. Doutor Paulo, está chegando aqui mais uma dúvida, vai dar tempo? Sofri um acidente em 2018 e na época recebi auxílio-doença. Se eu quiser receber o auxílio-acidente, doutor Paulo, preciso fazer um novo pedido administrativo ou já posso entrar com ação judicial? Bom, é uma dúvida que realmente ainda existe, né, Oliveira? A pessoa recebeu o auxílio-doença por conta de um acidente e, de repente, ficou com sequelas, né? Ficou com um encurtamento de membro, né? Ou perdeu uma visão, alguma coisa assim, ficou com uma sequela, mas aquela sequela não impede ela de trabalhar, só que traz uma maior dificuldade para ela exercer aquelas mesmas funções, né? Então, isso pode gerar, sim, um auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício que pode ser recebido e a pessoa continuar trabalhando, né? Então, equivale a meio salário do que a pessoa recebia. Então, auxílio-acidente é possível se você ficou com sequelas. Qual que é a dúvida aqui? É se a pessoa precisa entrar na justiça ou tem que fazer um novo pedido administrativo? Olha, como é que funciona isso? Se você... o benefício foi cessado, o auxílio-doença foi cessado, por quê? Porque ele tinha um prazo certo para cessar, né? O INSS falou, vou pagar o auxílio-doença até o dia 30 de setembro. Se naquele meio tempo você não fez um pedido de prorrogação, que é totalmente comum hoje em dia o pedido de prorrogação, você tem a possibilidade de fazer um pedido de prorrogação. Se você não fez e o benefício foi cessado, você não tem como entrar na justiça. Você tem que fazer um novo pedido agora de auxílio-doença, que vai ser negado, e aí sim, a partir deste novo pedido é que você vai ter direito, eventualmente, a receber. Agora, se acontecer o seguinte, você deu entrada no pedido de auxílio-doença, foi estabelecido um prazo, e você fez um pedido de prorrogação. E aquela prorrogação, o que aconteceu? Você fez uma perícia, e aí na perícia foi constatado que o INSS entendeu que você estava apto para o serviço, né? Então, nesse caso, não precisa fazer novo pedido administrativo, porque já tem a recusa do INSS. E aí é só entrar com ação na justiça para tentar o auxílio-acidente, né?
Então, se você já tem a recusa do INSS por meio de uma perícia, não precisa fazer novo pedido administrativo para ter direito ao auxílio acidente. Porque a regra é o seguinte, o auxílio acidente ele é devido a contar da data que o auxílio doença é cessado. Então, teria que ser automático. O INSS parou de pagar o auxílio doença, ele já deveria passar a pagar o auxílio acidente. Mas na prática nem isso não acontece. E aí cabe ao quê? Ao segurado avaliar. Faça o pedido de prorrogação ou não. Se você tinha data certa e para cessar, você tem que fazer o pedido de prorrogação. E aí o INSS vai fazer uma perícia e tal. Agora, se você tinha data certa e não fez o pedido de prorrogação, não dá para receber, vai ter que fazer um novo pedido administrativo, né? A partir daquele momento, para poder daí em diante receber o auxílio acidente. Uhum. Bom, 13 horas e 4 minutos, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente, doutor Paulo, obrigado pela presença, pela participação e tirando sempre as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente que agradece, Oliveira, sempre uma grande alegria de poder estar aqui novamente, né? E até a próxima semana. Obrigado, doutor Leandro, que Deus abençoe. Olha, e tirando as dúvidas sempre dos nossos ouvintes e dando uma sequência, né? Porque a partir do momento que tira a dúvida, a pessoa já tem um norte, né? Já tem um caminho a seguir. É verdade, né? Oliveira, ajuda bastante, né? Informação, conhecimento, né, Oliveira? Esclarece muito a cabeça das pessoas. É um prazer estar aqui no programa, Oliveira. A gente espera voltar na próxima semana. Um grande abraço. Olha, gente, o doutor Paulo e o doutor Leandro vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio, tá? Você pode vir aqui e conversar diretamente com eles, do ladinho aqui da Real Livraria e Papelaria, né? Eles ficam até mais ou menos umas 2h30, 3 horas, dá tempo de você vir e tirar a sua dúvida, né? Bater aquele papo mais tranquilo, né? Explicar certinho aí qual que é a sua dúvida, tá? Pode vir aqui, doutor Paulo, doutor Leandro, estão aguardando você. 13 horas e 5 minutos, vamos tirando o nosso time de campo, né, seu João? Vamos agradecendo o seu carinho e a sua audiência e deixando você em ótima companhia. Pastor José